Oi, meu nome é Raquel e essa é minha colega Ana Júlia. E atrás das câmeras estão as nossas colegas Joana e Rayana. Nós somos estudantes do primeiro ano do ensino médio da Escola Dom Seger e a gente está aqui hoje para falar sobre o feminismo, que é um movimento muito importante para obter os direitos e as igualdades das mulheres. Estamos aqui com a presença de Mariana Mello, que é formanda na Universidade da Unicruz de Cruz Alta. Bom dia, gurias. Meu nome é Mariana Mello Oliveira, tá? Eu sou acadêmica do curso de Direito, formanda do curso de Direito na Universidade de Cruz Alta. Eu tenho 23 anos e sou uma estudante do feminismo. Trabalho atualmente, não trabalho diretamente com as pautas feministas, mas trabalho já na área jurídica. Então, estamos aí nesse meio já há bastante tempo. Então, a gente vai começar com as perguntas para você sobre o feminismo. Para você, o que é o feminismo? O feminismo é um movimento que deixou de ser ideológico, né? No início a gente vinha falando sobre ideologias, hoje não falamos mais. O movimento feminista, ele busca a equidade de gêneros, não se fala mais também em busca por igualdade. Hoje a gente trabalha com equidade de gêneros, né? Então a gente busca que nós, mulheres, meninas e qualquer outros fatos da sociedade trabalhem em pé de igualdade, parâmetros iguais, que a gente tenha os mesmos direitos e os mesmos deveres. Isto é o feminismo para mim hoje. O homem pode ser feminista? Ele não só pode, como ele deve ser feminista, né? A gente tem que perder essa construção sobre homem não poder atuar nas pautas feministas. Eles podem e devem, né, desconstruir esse parâmetro social que nos foi imposto há muito tempo, né? E se o machismo ele é ruim, por que o feminismo é bom? Eu gosto de falar assim, que o machismo é ruim e o feminismo também deveria ser, tá? A gente luta por igualdade hoje, as mulheres feministas, homens que estão entrando hoje no movimento feminista, a gente tem um movimento feminista porque o machismo foi desconstruindo muita mulher, né? Então a gente deveria não ter o machismo e nem ter o feminismo, né? A gente devia viver num parâmetro de padrão. Porém, né, como as mulheres elas foram sofrendo represálias durante todo esse transcorrer de tempo, né, do início até o momento, foi se criado um movimento para que as mulheres também pudessem ter voz, né? Então a gente fala que o machismo ele não é bom e o feminismo a gente também acha que não deveria existir. Porém, né, a gente ainda precisa dessa luta, a gente ainda luta diariamente pela voz, pelo direito à voz, então a gente está nesse pé aí de impasse entre precisar do movimento e ser o movimento, na verdade, né? Por que vocês não lutam pelo alistamento obrigatório? A pergunta deveria ser por que não lutamos pelo não alistamento obrigatório, né? Porque assim, ó, quando a gente fala em alistamento obrigatório masculino, né, que os meninos têm que se alistar aos 18 anos, sabe-se que muitos dos meninos não querem ser militares, né? E tem muitas meninas que elas gostariam de ser militar e não passam pelo alistamento obrigatório, mas meninas, né, a partir de seus 18 anos e iniciando uma faculdade, elas podem entrar, né, para qualquer área militar, seja aeronáutica, exército, marinha, né, mas a gente não tem essa obrigatoriedade. Então a luta deveria ser pelo não alistamento obrigatório dos meninos, né, porque tem muitos meninos aí que a gente conhece, que a gente sabe que não tem essa vontade e que entram ali por obrigação e acabam se frustrando dali para frente, entendeu? E perdem outras oportunidades. Então eu acredito que a gente deveria lutar pela não obrigatoriedade do alistamento dos meninos. Que história de superação você tem para contar de alguma mulher que sofreu violência ou abuso? Eu não vou citar nomes, tá? Porque a gente trabalha com esse detalhe aí, que nos casos em que a gente atende, né? Eu trabalhei muito tempo na Defensoria Pública aqui da minha cidade. E eu atendia, num determinado período de tempo, a gente fazia o atendimento das vítimas de violência doméstica. E tem um caso que marcou, que chamou muito a atenção, que foi uma moça, ela tinha, acho, se eu não me engano, uns 30 anos. E ela tinha 2 filhos pequenos. Uma criança de colo, nos seus 2, 3 anos, e um bebezinho recém-nascido. E ela sofria agressões diárias, das mais diversas, né? Agressões sexuais, psicológicas, físicas. E num determinado período, ela tentou pedir ajuda para familiares, e os familiares falaram para ela que ela tinha casado e que eles não era mais responsabilidade deles.
Então, ela se viu ali sozinha, passando por aquela situação, com 2 filhos pequenos dentro de casa. E o atual companheiro dela, na época, descobriu que ela tinha tentado pedir ajuda. E ali ele passou a manter ela em cárcere privado. As agressões aumentaram muito. Ele bebia e batia nela, mas até o presente momento ele não tinha tentado nada contra as crianças. Mas depois do fato dela ter tentado pedir ajuda, numa determinada noite, ele tentou matar as crianças. E para salvar os filhos, ela enrolou eles num cobertor e se jogou da janela do 3º andar. Então, ela conseguiu buscar auxílio na delegacia, ela foi levada para uma casa de acolhimento, passou por um procedimento de corpo de delito, toda aquela passagem jurídica que você tem. A gente entrou com processo contra ele, toda aquela situação, e hoje ela vive em outra cidade, ela foi embora, né, mas ela passou um tempo numa casa de acolhimento, ela fazia tratamento psicológico, as crianças também, então ela fez tudo o que ela podia, inclusive pedir ajuda, e acho que essa é a parte que mais dói para quem trabalha com isso, o pedir ajuda e não se ter ajuda, né, então ela superou tudo que ela pôde, hoje ela é uma mulher feliz, ela tem os filhos dela, apesar de todos os traumas, né, ela seguiu a vida dela e hoje ela trabalha como voluntária numa casa de acolhimento. Então, hoje ela ajuda outras mulheres que passaram pela mesma situação. É uma história bem triste mesmo, mas que bom que ela conseguiu superar. O feminista é a favor do aborto, por quê? Nem todo feminista é a favor do aborto. É uma pauta do movimento feminista a legalização do aborto, mas nem todo feminista ele é a favor, tá? E aí entram padrões religiosos, morais, toda uma história por trás, mas nem todos são, né? Eu acredito que seja uma questão muito pessoal, ser ou não ser a favor do aborto. No meu caso, eu sou, apesar de não em nenhum momento cogitar esta hipótese, eu sou a favor da legalização do aborto. Por que você é a favor do aborto? Por que eu sou a favor da legalização do aborto? Porque hoje no Brasil a gente tem muitos casos de meninas e mulheres que engravidam, tá? E a gente sabe que, mas a gente sempre escuta, mas engravidou porque quis. Nem sempre. Então, a gente tem mulheres que sofreram algum tipo de abuso e engravidaram. E aí, a gente entra na pauta o aborto é legal em determinadas situações, mas não acontece sempre, né? A gente não tem essa... É legal, mas os hospitais não fazem. Daí, tu entra numa busca judicial e, às vezes, acaba que vira uma situação muito mais complexa. E hoje, existem milhares de meninas e mulheres que vivem em uma situação de pobreza extrema, que elas mal têm o que comer, quem dirá acesso a formas de contraceptivas, por exemplo. Ou meninas que acabam sendo vendidas, né, por seus familiares para que tenha, sei lá, R$50 na mesa no dia. E essas meninas acabam engravidando, tendo seus filhos, e seus filhos são deixados ali, à margem da sociedade. Muitas outras mulheres engravidam e não querem ser mãe, né? Tem meninas, e hoje no Brasil a gente pesquisa e fala sobre o aborto ser uma questão financeira, uma questão de padrão. Mulheres com dinheiro e pessoas com dinheiro abortam todos os dias no Brasil, mas com segurança, em clínicas, com responsabilidade, com médico, com assistência. E essas meninas e mulheres que não têm essa mesma condição financeira acabam tentando abortar de outras formas e acabam morrendo por conta disso. Então, a questão é mais uma questão de saúde pública do que uma questão moral. Então, eu acredito que a legalização do aborto salvaria milhares de vidas todos os dias. O feminismo, ele defende o que exatamente? O feminismo, ele defende a equidade de gênero. Então, ele defende essa busca de um padrão entre homens, mulheres e gêneros, que a gente fique na mesma linha social, que não exista desigualdade salarial, né? Que todos possam exercer as mesmas funções, sem ter uma pessoa recebendo milhares e outras alguns centavos pela mesma função, né? O feminismo, ele defende a liberação dos corpos femininos, né? Que a gente tenha total controle sobre o nosso corpo, que a gente não tenha que sofrer nenhum tipo de ataque, nenhum tipo de violação, né? O feminismo, ele defende a luta pelo não abuso, né? Seja ele sexual, seja ele psicológico, né? E essa é a principal busca do movimento feminista hoje, né? Lá atrás a gente teve outras pautas, mas hoje é a principal porque é a situação em que a gente vive, né?
Os feministas estão conseguindo cumprir-se com o seu objetivo? Infelizmente, não. A gente ainda tem uma barreira muito grande para transpor, né? A gente ainda enfrenta muita coisa que foram buscas de outros projetos feministas lá atrás e que a gente ainda enfrenta. A gente tem muita pauta que ainda precisa ser enfrentada, então, infelizmente, a gente ainda não está conseguindo conquistar aquilo que o movimento tem como principal função, né? Então, a gente tem um abismo muito grande ainda na sociedade sobre isso, né? A gente ainda tem um parâmetro de que mulheres feministas não deveriam existir na sociedade, que o feminismo não deveria existir na sociedade. Então, ainda tem muito que se fazer para chegar ali e dizer que a gente conquista muita coisa hoje. Então, essas foram as perguntas, e você quer deixar algum recado, alguma coisa? Estudem. O estudo é a única coisa que ninguém vai tirar de vocês. Estudem para que lá na frente vocês possam ajudar outras pessoas. Estudem porque isso vai elevar vocês a outro patamar social. Porque, infelizmente, sem isso hoje a gente não tem muito na sociedade. Estudem porque vocês vão ouvir muito não, principalmente por serem mulheres. Vocês vão ter muita dificuldade aí na frente, por mais que a gente busque hoje, né, e que a geração que está atrás de vocês aí esteja batendo de frente com muita coisa, vocês ainda vão ouvir muito não. Busquem por essa equidade, não se abalem quando acontecer alguma coisa com vocês. Conversem sobre, expliquem sobre, sejam o melhor que vocês puderem hoje, tá? Mas vocês não precisam ser fortes o tempo todo. É lutar pelo aquilo que vocês querem, mas não se matar por isso, tá? Então, sigam em frente, façam o que vocês gostam de fazer, não se importem com os não que vocês vão ouvir, tá? Busquem aquilo que vocês querem ser, independente de qualquer outra coisa. Se vocês ouvirem, mas mulher não faz isso, mas tu devia fazer outra coisa, sigam aquilo que vocês querem fazer, porque é direito de vocês e é a vontade de vocês. Então, eu acho que essa é a pauta mais importante que a gente tem que falar nos dias de hoje. Sejam vocês e sejam livres para ser vocês. Sempre. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui ajudando vocês. Sempre que vocês precisarem, pode pedir para o João me chamar ali que a gente resolve qualquer coisa. Muito obrigada e um prazer conhecer vocês. Tá, muito obrigada. A gente agradece a sua presença e a gente vai encerrar o podcast por aqui agora. Então, se você gostou da nossa conversa, deixa o seu like e compartilhe.